Imagina o seguinte cenário. Um jovem coreano que mal falava uma palavra em português acorda um dia e percebe que milhares de pessoas do outro lado do mundo estão gritando o nome dele. Não é K-pop, não é novela, não é ator famoso. É um criador de conteúdo, um cara comum, com uma câmera, uma personalidade e um sorriso que, por algum motivo que a gente vai entender hoje, fez o Brasil inteiro parar. Seu nome é Rooney, e a história dele com o Brasil é uma das mais fascinantes, mais emocionantes e mais improváveis que a internet já produziu. Porque um país de mais de 200 milhões de pessoas, com sotaque, cultura e idioma completamente diferentes, se apaixonou por esse coreano de um jeito que nem o próprio país dele conseguiu? A resposta vai te surpreender. Fica até o final, porque tem um momento específico na história do Rooney que mudou tudo. E quando você souber qual é, você vai entender por quê esse amor é tão real. Vamos lá. Antes de falar do Brasil, a gente precisa entender quem é esse cara. Rooney, cujo nome completo muitos fãs ainda debatem nos comentários. Aliás, comenta aqui embaixo como você pronuncia o nome dele. Rooney é um criador de conteúdo sul-coreano que começou a ganhar visibilidade, produzindo vídeos com um estilo que mistura humor, reações genuínas, situações do cotidiano e uma autenticidade absurda. Nada muito diferente do que vemos por aí, certo? Errado. O que diferencia Rooney de 99% dos criadores do mundo é uma coisa muito simples, ele é real. Num mundo onde todo mundo tá filtrando a própria vida, editando a própria personalidade, fingindo que tudo é perfeito, Rooney chegou sendo exatamente quem ele é. As reações dele são reações de verdade. Os sorrisos dele são sorrisos de verdade. A confusão dele quando não entende alguma coisa é confusão de verdade. E foi exatamente essa autenticidade que abriu a porta para o que viria depois. Mas voltando ao começo, Rooney não acordou famoso. Nenhum criador acorda. Ele foi construindo sua audiência com consistência, com presença, com esse jeito que a gente não sabe bem definir, mas sente na hora. Sabe aquela pessoa que você nunca conheceu pessoalmente, mas que você torce genuinamente? Que você quer que dê certo pra ela? É isso que Rooney passa. E no começo, o público dele era predominantemente asiático. Faz sentido, né? A língua, a referência cultural, o contexto. Mas aí a internet fez o que a internet sabe fazer melhor do que qualquer coisa. Conectou pessoas que não deveriam se conectar. Um clipe, um corte, uma reação. Alguém no Brasil compartilhou. Alguém no Twitter postou um print. Alguém no TikTok duetou. E o algoritmo percebeu. Porque o engajamento dos brasileiros não é igual ao engajamento de nenhum outro povo no mundo. E isso não é exagero. Isso é dado. O brasileiro não curte e vai embora. O brasileiro curte, comenta, salva, compartilha, manda pro amigo, faz meme, cria comunidade, aprende o nome completo da família da pessoa e tatua o rosto do ídolo no braço. Não é fandom, é amor. E o Rooney recebeu esse amor de peito aberto. Se você nunca viu o momento em que o Rooney percebeu pela primeira vez que tinha uma galera enorme do Brasil assistindo ele, continua aí, porque a gente vai falar sobre isso. Mas antes, se você tá curtindo esse documentário, já aproveita pra dar o like aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse pra você. Toda grande história tem um ponto de virada. Um momento que divide o antes e o depois. Para Rooney com o Brasil, esse momento foi quando ele percebeu que os comentários em português estavam dominando absolutamente tudo. Imagina você, coreano, fazendo conteúdo, e de repente a seção de comentários parece ter sido invadida por um povo inteiro que você não esperava. E não eram comentários genéricos. Eram comentários apaixonados, detalhados, engraçados, cheios de personalidade. Rooney, eu te amo desde sempre. Mano, eu chorei com esse vídeo. Rooney, vem pro Brasil, a gente te trata bem. O Rooney não sabia o que estava acontecendo, mas ele sentiu. E esse é o detalhe que faz toda a diferença. Muitos criadores veriam aqueles comentários em português e seguiriam em frente. Rooney parou, prestou atenção, se importou. E quando um criador de conteúdo se importa com a audiência de verdade, a audiência sente. E retribui na mesma moeda. Foi aí que a coisa explodiu de vez. A partir daquele momento, a relação entre Rooney e o Brasil entrou em outro nível. Cada vídeo novo virava evento. A comunidade brasileira de fãs foi crescendo. Em grupos, em páginas, em perfis dedicados exclusivamente a traduzir, legendar e divulgar o conteúdo do Rooney. E tem uma coisa que o brasileiro faz melhor do que qualquer outro fã do mundo. Ele cria ao redor do ídolo. Não apenas consome, cria. Memes com o Rooney, fanarts, edits, vídeos de compilação, threads no Twitter, com momentos que provam que o Rooney foi criado para ser brasileiro. Isso criou um efeito de retroalimentação absurdo. O conteúdo chegava ao Rooney, o Rooney reagia. Essa reação virava novo conteúdo. Que o Brasil reagia, que virava novo conteúdo. Um ciclo infinito de afeto mútuo.
E enquanto isso acontecia, algo interessante estava sendo construído sem que ninguém percebesse direito. Uma ponte cultural entre dois países que não poderiam ser mais diferentes, na superfície, mas que no fundo compartilham valores muito parecidos. A família, o humor, a comida, a intensidade emocional, o orgulho de onde se veio. Rony e o Brasil talvez não sejam tão diferentes assim. Aliás, comenta aqui embaixo qual foi o vídeo ou momento do Rony que te fez cair de amores por ele. Quero muito ler os comentários de vocês. Mas vamos ir mais fundo nessa pergunta, porque ela merece uma resposta de verdade. Por que o Brasil? Por que não a França? Por que não os Estados Unidos? Por que não o Japão, que tem uma cultura até mais próxima da Coreia? A resposta tem várias camadas. Primeira camada, o calor humano. O brasileiro é, culturalmente, uma pessoa de contato. A gente abraça, a gente grita, a gente chora, a gente ri alto, a gente torce de verdade. E Rony é assim também. Ele não é o criador frio calculista que entrega conteúdo como se fosse um produto. Ele é quente, presente, humano. Isso ressoa imediatamente com o público brasileiro. Segunda camada, a escassez de representatividade. Por muito tempo, o conteúdo asiático que chegava ao Brasil era filtrado, legendado tarde ou simplesmente não chegava. Quando Rony apareceu, com conteúdo acessível, com energia contagiante e com uma abertura genuína para o público BR, foi como abrir uma janela num quarto fechado. Terceira camada, o timing perfeito. O Brasil estava num momento de explosão do consumo de conteúdo internacional. O K-pop já tinha preparado o terreno. As pessoas já estavam abertas para se apaixonar por algo coreano. Mas Rony não era K-pop. Era algo diferente. Era mais próximo, mais real. Era um amigo. Um amigo que você nunca encontrou pessoalmente, mas que você torce como se fosse da família. E esse tipo de conexão não tem preço. O que Rony construiu com o Brasil não é só um número de visualizações. É uma comunidade. É gente que se conheceu por ser fã do Rony. É pessoas que aprenderam coisas sobre a cultura coreana por causa dele. É jovens que decidiram estudar coreano. É famílias que assistem juntas aos vídeos dele. Tem algo de muito bonito acontecendo aqui que vai além do YouTube, além das métricas, além dos algoritmos. É prova de que a internet, quando usada do jeito certo, ainda pode criar conexões humanas genuínas. Num mundo cada vez mais polarizado, mais dividido, mais agressivo, um coreano e um país inteiro encontraram um jeito de se amar através de uma tela. Isso importa. E Rony sabe que isso importa. A maneira como ele trata sua audiência brasileira, com respeito, com curiosidade, com afeto, mostra que ele entende o tamanho do que foi construído. E a gente do lado de cá também precisa continuar honrando isso. Sendo o fandom que transforma a carreira de alguém. Sendo a prova de que fronteiras são só linhas num mapa. E agora? O que vem pela frente? A ascensão do Rony está longe de ter chegado no topo. Com uma base tão sólida e apaixonada no Brasil, as possibilidades são quase infinitas. Colaborações com criadores brasileiros? Uma visita ao Brasil que quebraria a internet? Conteúdo bilíngue? Uma live onde ele tenta falar português pela primeira vez? A comunidade já pede. O desejo tá lá. E se tem uma coisa que a história do Rony ensinou é que quando o desejo é coletivo e genuíno, as coisas acontecem. O Brasil é o tipo de público que manifesta de verdade, que faz barulho suficiente para ser ouvido do outro lado do mundo. E o Rony tá ouvindo. O próximo capítulo dessa história vai ser ainda maior. E a gente vai estar aqui para documentar cada momento. Então é isso. De um jovem coreano com uma câmera a um fenômeno amado por milhões de brasileiros. De comentários em português que invadiram a sessão de um criador surpreso, a uma comunidade que se tornou uma das mais apaixonadas da internet. De dois mundos completamente diferentes a uma conexão que prova que o afeto não precisa de tradução. Essa é a história de Rony e o Brasil. E ela ainda está sendo escrita. Se você chegou até aqui, eu preciso que você faça 3 coisas. 1. Dá o like nesse vídeo. Parece pequeno, mas faz uma diferença. Gigante para que mais gente encontre esse conteúdo. 2. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem documentário novo sobre os maiores fenômenos da internet, das redes sociais e da cultura pop. Você não vai querer perder. 3. E essa é a mais importante. Comenta aqui embaixo como você conheceu o Rony. Quando foi? Qual vídeo? Como você se sentiu? Eu leio todos os comentários. Todos mesmo. Até o próximo documentário. Valeu, Brasil!